Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre psicoterapia analítico-funcional, a FAP, proposta pelos autores Kohlenberg e Tsai. Na aula passada, nós vimos que a FAP utiliza a relação terapêutica como meio primário para modificar os comportamentos clinicamente relevantes do cliente. A ideia central da FAP é que o cliente se comporta em relação ao terapeuta de forma semelhante ao modo como ele se comporta com outras pessoas significativas em sua vida. A aplicação clínica da FAP será discutida em termos de certos tipos de comportamento do cliente e do terapeuta, os quais ocorrem ao longo da sessão de terapia. Os comportamentos do cliente são seus problemas, seus progressos e as suas interpretações. Os comportamentos do terapeuta são métodos terapêuticos que incluem evocar, notar, reforçar e interpretar o comportamento do cliente. É essencial que o problema que possa ser alvo da FAP ocorra durante a sessão. Isso porque o único modo do terapeuta ajudar o cliente é por meio das funções reforçadoras, discriminativas e eliciadoras das ações do terapeuta, e que estas funções de estímulo no decorrer da sessão exercerão seus maiores efeitos sobre o comportamento do cliente que ocorrer na própria sessão. Além disso, os progressos do cliente também deverão ocorrer durante a sessão e serem naturalmente reforçados pelos reforçadores existentes na sessão. O mais importante é que esses reforçadores sejam as ações e as reações do próprio terapeuta em relação ao seu cliente. Três comportamentos do cliente que podem ocorrer durante a sessão são de particular relevância e é o que a gente chama de comportamentos clinicamente relevantes, os famosos CRBs. O CRB1 refere-se aos problemas do cliente que ocorrem na sessão. Eles são os problemas atuais do cliente e que a frequência a gente tem como objetivo diminuir ao longo da terapia. Tipicamente, os CRB1s são esquivas sob controle de estímulos aversivos. Um exemplo seria uma mulher que costuma reagir com agressividade ao ser contrariada na vida cotidiana. E ao ser contrariada pelo terapeuta, se irrita durante a sessão e grita com ele. Outro exemplo seria um homem com ansiedade para falar que congela e não consegue se comunicar com o terapeuta na sessão. O CRB2 refere-se aos progressos do cliente que ocorrem na sessão. Durante os estágios iniciais do tratamento da psicoterapia, esses comportamentos não são observados ou possuem uma baixa probabilidade de ocorrência nas ocasiões em que ocorre uma instância real do problema clínico, o CRB1. Seguindo o primeiro exemplo, um exemplo de CRB2 que ela poderia emitir seria, ao ser contrariada pelo terapeuta, ao invés de agir agressivamente, ela responder de forma assertiva, tentando expor seu ponto de vista. O CRB3 seriam as interpretações do comportamento segundo o cliente. O CRB3, portanto, refere-se à fala dos clientes sobre o seu próprio comportamento e o que parece causá-lo, o que inclui as suas interpretações e as razões que lhe dá para o seu comportamento. O melhor CRB3 envolve a observação e a interpretação do próprio comportamento e dos estímulos reforçadores, discriminativos e eliciadores associados a ele. Descrever essas conexões funcionais pode ajudar o cliente a obter o reforçamento na sua vida diária. Os repertórios de CRB3 também incluem descrições de equivalência funcional, que indica semelhanças entre o que ocorre na sessão e na vida cotidiana. Um exemplo seria a mulher, ao contar sobre uma reunião que teve durante a semana no trabalho, ela percebe que não conseguiu se segurar e foi agressiva com o chefe, porque ele a contrariou, e relata que deveria ter sido assertiva como ela havia se comportado na última sessão com o terapeuta.
Algumas vezes, alguns terapeutas confundem repertórios de CRB3, que seriam de interpretação do cliente, com o comportamento ao qual eles estão se referindo. Um exemplo, uma cliente afirmar que ela se afasta sempre que ela se torna dependente de um relacionamento é um exemplo de CRB3. E isso se difere de realmente ela se distanciar durante uma sessão porque ela acredita que está se tornando dependente do terapeuta, o que seria um CRB1. Os autores colocam que é lamentável que alguns terapeutas foquem a sua atenção sobre esses repertórios que descrevem um comportamento problemático e não consigam observar a ocorrência dos comportamentos problemáticos, no caso o CRB1, ou dos progressos, no caso o CRB2. De início, os procedimentos de avaliação da FAP não se diferem daqueles rotineiramente utilizados pelos terapeutas em sua prática clínica. O cliente é solicitado a relatar sobre seus problemas e outras condições de sua vida. Entrevistas, autorrelatos, material gravado, questionários e registros são utilizados para definir esse problema, gerar hipóteses sobre as variáveis de controle e também monitorar o progresso. A FAP centraliza sua avaliação em uma questão-chave, que o terapeuta continuamente pergunta ao cliente durante o tratamento. Isso está acontecendo agora? Isto referindo-se ao CRB1, ao comportamento problema. Algumas variações possíveis seriam: como você se sente agora a seu próprio respeito? Ou ainda, neste exato momento, você está se afastando? Ou, o que acabou de acontecer se parece com o que fez você buscar atendimento, buscar a psicoterapia? E a dificuldade que você teve de expressar os seus sentimentos agora é a mesma que você tem com a sua mãe? Esses são exemplos de como a gente pode evocar o CRB1. A FAP não possui procedimentos especiais para avaliar a validade do autorrelato do cliente em resposta a uma questão de avaliação. Por um lado, a resposta pode se basear num evento que acabou de ocorrer, talvez 2 segundos antes. Portanto, pode ser menos sujeita às distorções que o tempo e a distância produzem nos relatos de eventos que ocorreram no passado, fora de sessão, por exemplo. A vantagem de avaliar o comportamento vigente é que o terapeuta pode observar diretamente o comportamento que o cliente está descrevendo. Os autores Kohlenberg e Tsai propõem uma técnica terapêutica que é baseada em 5 regras. As regras da FAP são sugestões para o comportamento do terapeuta, as quais resultam em efeitos reforçadores para o próprio terapeuta. As regras não oferecem aos terapeutas a orientação específica para agir na sessão. Espera-se com elas que os terapeutas atuem de acordo com a sua própria experiência e teoria. No início da terapia, geralmente ocorre a coleta de dados e de descrições dos problemas clínicos. Depois, trabalha-se com o cliente como ele poderia agir para melhorar sua situação. Em qualquer ponto do processo, a adoção de regras da FAP poderia mudar o foco do tratamento para o CRB, o comportamento clinicamente relevante. O foco pode ser momentâneo ou dominar a cena. Deste modo, nenhum procedimento é excluído, mas seguir as regras da FAP pode conduzir à identificação e à utilização de uma oportunidade terapêutica. A primeira regra diz respeito a prestar atenção aos comportamentos clinicamente relevantes, aos CRBs. Essa regra, os autores consideram que é o coração da FAP. Disse que seguir esta regra melhora o resultado da terapia. Quanto maior for a proficiência, o domínio do terapeuta em identificar esses CRBs, melhores serão os resultados. Acredita-se que seguir essa regra conduzirá a uma crescente intensidade, ou seja, reações emocionais mais fortes entre o cliente e o terapeuta durante a sessão. É mais provável que se reforce apropriadamente o CRB que ocorre na sessão se o terapeuta observar atentamente o que se passa.
A regra 2 diz respeito a evocar os CRBs. Um relacionamento terapeuta-cliente ideal evoca CRB1, comportamento problema, e cria condições para o desenvolvimento do CRB2, o comportamento de progresso do cliente. Um terapeuta que ama e se envolve plenamente com o cliente cria um ambiente terapêutico que evoca CRB1 correspondente. Além da postura geral assumida pelo terapeuta, há outras formas do ambiente ser estruturado para evocar esses CRBs. Por exemplo, associação livre, hipnose, lições de casa, exercícios de imaginação. Outras abordagens também a gente pode citar como exemplo. Por exemplo, iniciar a sessão de uma cliente bulímica com atividade de almoço, caso os CRBs só ocorram após as refeições. A regra número 3 diz respeito a reforçar o CRB2 do cliente que ocorre durante a sessão, ou seja, os seus comportamentos de progresso. Os autores pontuam que essa regra é difícil de pôr em prática, pois os únicos reforçadores naturais disponíveis na sessão para o cliente adulto são as ações e reações interpessoais entre o cliente e o terapeuta. Por isso, ele propõe algumas abordagens diretas e indiretas para se prover o reforçamento natural. As abordagens diretas são o que um terapeuta pode fazer na hora em que se requer um reforçador, porém apresentam um maior risco de produzirem reforçamento arbitrário. Já as abordagens indiretas propiciam a ocorrência do reforçamento natural por meio da manipulação de outras variáveis, diferentes do que se faz imediatamente após o comportamento, com risco menor de parecer arbitrário. Agora falaremos um pouco sobre as abordagens diretas para prover o reforçamento natural. A primeira delas é reforçar uma ampla classe de respostas nos clientes. Aos clientes é mais naturalmente reforçador dispor em seu repertório de uma classe ampla de respostas, porque ela tende a ser generalizável para a vida cotidiana, para outras situações mais facilmente. Uma segunda abordagem direta para o reforçamento natural seria o terapeuta compatibilizar suas expectativas com os repertórios atuais dos clientes. Isso diz respeito a gente estar atento ao nível atual de habilidades do nosso cliente nas áreas que ele esteja tentando implementar mudanças, como, por exemplo, comunicar-se melhor, sem estabelecer expectativas muito altas para ele. Uma terceira abordagem direta para o reforçamento natural seria amplificar seus sentimentos para torná-los mais salientes. A amplificação pode ser importante do ponto de vista terapêutico. Esse cuidado se traduz no terapeuta sendo muito cauteloso na explicação de suas reações ao cliente, bem como ao descrever eventos privados ou reações sutis que possam não ser discriminadas de imediato. Um quarto ponto seria: esteja ciente de que o seu relacionamento com o seu cliente existe para o benefício dele. Nesse ponto, os autores colocam que é muito importante que o terapeuta sempre se interrogue o que é melhor para o cliente naquele momento, bem como a longo prazo. Um quinto ponto seria: se nós utilizarmos reforçadores atípicos, ou seja, arbitrários, que nós façamos somente por tempo limitado, apenas como forma de transição. Às vezes, um terapeuta pode desejar utilizar reforçadores atípicos em uma fase de transição do tratamento, até que os reforçadores naturais assumam o controle. Um sexto ponto, que talvez não seja novidade para nós, analistas do comportamento, é evitar a punição. Nós sabemos o quanto que o controle coercitivo é extremamente nocivo às pessoas. Porém, os estímulos aversivos, eles vão ser em alguns momentos utilizados sim, mas apenas quando os procedimentos que envolvam o reforçamento positivo se mostrarem ineficazes. Um sétimo ponto seria a respeito da autenticidade do terapeuta. Os autores colocam o seguinte: seja você mesmo na medida do possível, considerando as restrições impostas pelo relacionamento terapêutico. O terapeuta, enquanto membro da comunidade verbal do seu cliente,
tem acesso a reforçadores naturais contingentes a um comportamento específico que ocorre durante a sessão. Para ter acesso a esses reforçadores naturais, o terapeuta pode observar as reações espontâneas privadas que ocorrem logo após o comportamento do cliente, ou seja, observar a si mesmo diante do seu cliente. Agora falaremos a respeito das abordagens indiretas para prover o reforçamento natural. Uma delas seria ampliar a percepção do que reforçar. É importante lembrar que as mudanças podem assumir diferentes formas e ocorrem em ritmos distintos. Melhorar nossa percepção do que reforçar e prestar atenção aos CRBs, que é o que a gente viu na regra 1 da FAP, dentre os métodos indiretos, é o mais importante. As reações espontâneas do terapeuta serão naturalmente reforçadoras se o comportamento do cliente for entendido como um progresso clínico. Um segundo ponto diz respeito a avaliar o seu impacto. A ideia geral é rever as interações terapêuticas que você tem com o seu cliente. Um exemplo de como a gente poderia avaliar o nosso impacto seria registrar as sessões ou ainda ter pessoas qualificadas para observar a sessão terapêutica, obviamente com o consentimento do seu cliente. Uma terceira abordagem indireta diz respeito ao terapeuta praticar boas ações que propiciem benefício às pessoas em geral. Isso porque o terapeuta se engajar em ações cujo único reforçador disponível para o terapeuta fosse beneficiar terceiros é um ponto imprescindível que diz respeito a essa abordagem indireta. Um exemplo seria ele engajar-se em trabalhos voluntários, fazer ações sociais e etc. Uma quarta abordagem indireta diz respeito à seleção de clientes apropriados à FAP. Na medida em que a FAP requer que o reforçamento natural disponível na situação terapêutica, é importante haver, portanto, a seleção de clientes que tenham problemas que ocorram durante a sessão e que sejam afetados pelas reações do seu terapeuta. A quarta regra diz respeito a observar os efeitos potencialmente reforçadores do comportamento do terapeuta em relação aos CRBs do cliente. Isso deriva-se diretamente de princípios da análise do comportamento que enfatizam a importância dos efeitos das consequências do comportamento sobre a sua futura probabilidade de ocorrência. Embora uma mudança no comportamento do terapeuta possa ser um subproduto do segmento dessa regra, ela em si especifica somente que o terapeuta observe o relacionamento reforçador durante a sessão e não sugere ao terapeuta que intencionalmente modifique seu próprio comportamento. E por fim, a regra número 5 diz respeito a fornecer interpretações de variáveis que afetem o comportamento do cliente. As interpretações comportamentais que são especificadas por essa regra vão auxiliar na produção de regras mais efetivas e a aumentar o contato com variáveis de controle. A aula de hoje foi baseada no capítulo 2 do livro Psicoterapia Analítica Funcional, Criando Relações Terapêuticas Intensas e Curativas, do Kohlenberg e Tsai. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.